principal fator determinante da queda de testosterona é a idade. Então, a testosterona de uma mulher de 40 é a metade de uma mulher de 20. Então, tem hora que não tem jeito, É. tem hora que você tem que suplementar. E aí você pode fazer o seguinte: você suplementa aquela paciente e você orienta para que ela ande pelas próprias pernas, mas vai chegar um ponto em que apenas você ter um estilo de vida saudável não vai ser suficiente. Uhum. E aí é que você entra. Eu tenho pacientes que eu atendo e que chega assim com deficiência de ferro, deficiência de B12, com vitamina D baixa, dormindo mal, cansada, acima do peso. Eu falo assim: ó, não vamos fazer a reposição hormonal agora, não. Hum. Emagrece, dorme melhor, organiza seu trabalho, vamos suplementar isso. 3 meses, 90 dias depois, a paciente volta mais disposta, mais Ah, magra, como se fosse um com protocolo de níveis preparação para é, realmente fazer a é. reposição E ela depois volta com com tudo níveis nos hormonais trilhos de novo. melhores. Então Ah. é as 2 coisas. E tem uma outra coisa que é mágica, o hormônio, ele tá lá na nossa corrente sanguínea. E o hormônio, ele é um clique, como se fosse uma chave fechadura, eles Uhum. se encaixam assim. E aí você tem o receptor do hormônio na célula e o hormônio passeando aqui no sangue. Aí o hormônio encontra o receptor e faz a conexão. Quando você faz exercício físico, você abre esses receptores, então seus receptores funcionam melhor. Então aquela paciente que chegou lá no seu consultório, que tem mais de 50 anos, que está com deficiência hormonal mesmo, você precisa de repor. Mas se ela fizer exercício físico, talvez você reponha em doses menores. Ah. E qual o objetivo de uma reposição? Usar a menor dose efetiva. Então, é muito importante que a mulher que esteja no período do climatério se exercite, porque ela vai gerenciar o peso, ela vai melhorar a musculatura, ela vai fazer o receptor abrir, ela vai ter mais receptores, ela vai fazer o hormônio funcionar melhor. E, além de tudo, 40% do carboidrato que você come vai para o seu músculo. Então, você tem mais músculo, Hum. você está ali em repouso, gastando mais energia. Então, exercício físico é um remédio, além de ser antidepressivo, não tem jeito, o exercício físico Tem é que fazer, não remédio, tem que adianta, né. fazer, O ser tem que humano é um fazer. bicho, né, um Nasceu nômade, para exercitar. caçador-coletor, sei lá, ele precisa de movimento, né. Então, para a mulher para mulher é sempre importante, mas para a mulher do climatério, o exercício físico ele é fundamental. E existe alguma forma de abrir esse receptor além do exercício ou potencializar essa abertura dos receptores com suplementação, com outras atividades, outras Você tem, suplementos que melhoram, então, por exemplo, esses que estão aqui mesmo são um deles, então, porque eles melhoram a função muscular, mas, uma coisa que é muito interessante é porque a genética fala muito também nessa questão. Então, tem pessoas que têm uma compleição física melhor, têm receptores mais sensíveis, e a essa sensibilidade do receptor, ela não é muito medida. Ah, tá. Então, a gente vê isso, por exemplo, quando a gente lida com efeitos colaterais da reposição hormonal. A testosterona pode causar acne e pele oleosa. Então, às vezes, eu pego uma paciente, 60 quilos e dou 1 miligrama. A pele dela fica oleosa, fica acneica. Eu pego uma paciente, 60 quilos, dou 1 miligrama. Eu falo, não senti nada. Porque o receptor daquela Uhum. paciente é mais sensível. E isso é uma coisa, assim, da natureza do próprio paciente. Mas Mas o aí exercício físico é o melhor para aumentar a sensibilidade, para aumentar o número. E o próprio, hormônio, ele também tem essa função de deixar os receptores ativos. E uma coisa que acontece com os receptores é a saturação. Então, por exemplo, você pega uma água com sal, e aí você vai depositando sal. Chega um ponto que aquela água fica saturada, o sal vai ali para o fundo. Não adianta você pôr mais sal, que ela não vai ficar mais salgada. Então, ah, às vezes, isso assim, é uma analogia, mas às uhum, vezes isso acontece na reposição. A hum, paciente tá com uma testosterona alta e fala assim: "Eu tô com baixa libido". Aí eu falo assim: "Olha, não é dar mais hormônio que vai fazer a libido funcionar. uhum. Libido tem outras coisas, por que que o seu receptor não tá conectando bem?". Às vezes é falta de um exercício físico, é falta de um sono, é falta de gerenciar o estresse, gerenciar a autoestima. Então, essas questões, elas são todas, eh a parte hormonal ela está muito relacionada a como você vive,
como você Tá tudo interage. interligado, Tá, né, não tem jeito. tudo É. conectado ali. Uhum. O que que é a musculação para fazer bem? A musculação seria, o que a gente tem, assim, bem determinado é que 2 horas e meia de exercício físico por semana, moderado, seria o ideal. Então você poderia colocar ali 3 a 4 vezes por semana, 30, 40 minutos e fazer outros exercícios, uma caminhada, uma corrida, um pilates, um alongamento. É que tem a Mas diferença de exercício físico para atividade física, né. Atividade física é, sei lá, caminhar, exercício já é, sei lá, sentar num aparelho de musculação e fazer força. é porque o exercício resistido, ele é incomparável. Então Hum, ele, assim, na verdade é tudo atividade física, mas o benefício, esses benefícios que a gente está falando endócrinos, esses benefícios para o músculo, é o exercício resistido. hum. Então eu sei que tem pilates, que é um pilates forte, assim, É, que tem peso, que tem muita resistência. Mas tem uns pilates que são mais, assim, um simbólico, alongamento né. simbólicos. Aí esse aí não funciona muito bem. Mas o Entendi. que que acontece? Uma coisa que eu falo para as minhas pacientes é o seguinte: o bom não pode ser inimigo do ótimo. É. Eu, por exemplo, eu faço musculação 3 vezes por semana, mas lá no meu condomínio eu falo assim: "Eu vou fazer minha caminhada lúdica", né. Então eu vou ali na lagoa, caminho 30 minutinhos, valeu por sair de casa, por tomar um sol, por respirar, por estar em movimento. Então, todo exercício físico é benéfico, não porque senão o paciente: "Ah, eu não consigo fazer musculação, então eu vou deixar de lado", né. É. Então tudo é bom. Não, e do mesmo jeito que o celular pode atrapalhar muito a pessoa a pegar no sono no horário certo e dormir bem, pode ajudar muito também a fazer essa caminhada lúdica, mandando áudio, resolvendo problemas, É, né, escutando um porque podcast. escutando a gente aqui, ó, fica a dica, hein, fazer uma caminhada lúdica ouvindo hoje na Agli aqui com a doutora Cíntia. É. Quando é que começa a reposição hormonal? Excelente pergunta, e ela começa quando é uma resposta feia, mas assim, eu Hum, vou falar, ela começa quando ela se faz necessária, no sentido de que evidenciamos uma deficiência. Então, a primeira deficiência hormonal da mulher é a progesterona. Então eu falo assim, quando eu dava aula, eu falo assim: "Ó, P de progesterona, P de primeira". E é a Hum, progesterona, a deficiência de progesterona que causa aquelas irregularidades que eu falei no início. Então, uma mulher com deficiência de progesterona, o que que vai acontecer? O ciclo vai ficar mais curto, o ciclo vai ficar irregular, ela vai ficar mais irritada no período da menstruação, ela vai ter mais fluxo de sangue, vai aumentar as cólicas, o humor fica pior, a labilidade emocional, o sono fica pior. Então tem paciente que chega no meu consultório e a única reposição que ela recebe é a progesterona. Agora, o melhor momento para fazer a a a reposição hormonal são nos primeiros 5 anos. Por quê? Porque aí os receptores estão abertos e hum. você tem um custo-benefício melhor dessa reposição. E aí você vai analisar como aquela paciente se comporta. Então, a gente se é uma paciente igual, por exemplo, uma coisa que eu gosto, que eu tenho muito, é aquela paciente que vai e fala assim: "Olha, eu vim porque eu quero entrar na menopausa saudável". E eu falo assim: "O que que você está sentindo?". E aí ela já fala: "Ai, meu ciclo está irregular, tô com mais cólica". Faz só a progesterona. E aí as outras reposições, que é estradiol e testosterona, vêm pelos exames e vêm pela clínica. Então, por exemplo, ressecamento vaginal, incontinência urinária, fogacho, geralmente é deficiência de estradiol. Fadiga, baixa energia, baixa libido, deficiência de testosterona. Mas a magia da coisa, para a testosterona fazer efeito, ela tem que estar num bom ambiente estrogênico. Então, às vezes, a paciente é uma chega, química, é né? uma química. Então, ela tá com nível de testosterona bom, eu falo assim: "Essa paciente está com a testosterona boa, não era para ela estar com essa queixa, tá faltando estradiol". Então, geralmente, quando eu prescrevo estradiol e testosterona, eles vêm juntos. Mas uma coisa que tem acontecido, tenho recebido muitas mulheres com baixa de testosterona antes do período do climatério, da menopausa. Por quê? Cansaço, estresse, alimentação ruim, sono ruim. Então as pacientes chegam, pacientes jovens, que deveriam ter bons níveis, não têm.
Então, às vezes, a gente precisa usar só a testosterona. Então, você tem de tudo: só progesterona, só testosterona. O que eu não faço é usar nunca só o estradiol puro. Quando eu uso estradiol, eu uso a progesterona e uso a testosterona também, porque os 3 funcionando junto é que é a química boa. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, O Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.